todos, muito boa noite. Estamos em mais uma edição de Saúde Pública na Rádio Eclésia com o Dr. Oscar Chacamba, do Centro de Medicina Natural, Emanuel. O nosso tema hoje, vamos falar da masturbação e suas consequências, tanto para os homens como para as mulheres. Doutor, muito boa noite e seja bem-vindo. Obrigado, agradecemos pela recepção da Rádio Eclésia e ao companheiro Eliseu que nos recebe. Aqui é o Centro de Medicina Natural Emanuel, estamos em Luanda, Benguela, Lubango e Sumbe. Cá no Sumbe, estamos na rua direita da Macon, de frente à cabine elétrica. Centro de Medicina Natural Emanuel. Aqui, o nosso propósito é levar saúde para todos. E nós sabemos que o homem informado, né, vale por 1000, vale por 2, mas nós estamos a classificar por 1000. Né, que nós ficamos doentes por falta de conhecimento. Estamos a levar aqui um tema bastante polêmico, assim vamos considerar, né? E nós, como somos servidor do povo, né, e este tema estamos a trazer mesmo a pedido dos ouvintes. É um tema, a masturbação, né, que é a estimulação intencional dos próprios órgãos genitais. Né? Isso pode acontecer em homens ou em mulheres. Né? Ela pode relatar alguns pontos positivos, né? Mas para nós aqui vamos falar das consequências, né? Porque muitas das vezes, quando o indivíduo não tiver uma autodeterminação, né, vai exceder. Tudo por excesso é problema, né? Até mesmo comer. Então, não vamos deixar de parte os excessos da masturbação. Normalmente, quando atingimos 13 a 15 anos, nesse caso, o nosso organismo, né, começa a produzir hormônios. Né? Nos homens, vamos falar da testosterona. Em mulher, vamos falar do progesterona. Né? Progesterona, né? Então, ele haverá características, né, que o indivíduo vai sentir. Em mulheres, né, aumento dos seios, aparecimento da menstruação, os bumbuns. Nós homens, voz mais grossa, né, a barba, né, e o tal processo ejaculatório. Né? Mas esses órgãos são sensíveis, né, ou simplesmente, quando pequenos, né, são manuseados por familiares mais próximos. Né? Estamos a falar criança, né, para tomar banho, né, para mudar a fralda. Mas quando atingimos uma idade, né, esses órgãos têm que ser manuseados por nós. Só que na medida que a idade vai passando, vamos descobrir, né, uma sensibilidade no nosso organismo. Falando das consequências, né, da masturbação. Antes primeiro de o doutor avançar para as consequências, gostaríamos de deixar também o número. Olha, nós temos o 923 39 49 80, 923 39 49 80 ou 957 04 41 61. Conforme disse, é um tema que bastante polêmico, mas muita gente vive disso, né? Só que as pessoas não querem assumir, né? E principalmente aos jovens, aos adolescentes, né? Porque antigamente, segundo a Bíblia, né, o casamento, logo que a pessoa, né, o jovem começa já a ter seios, né, e tiver um trabalho básico, então podia se casar. Mas diferente dos tempos de hoje, né? Nós estamos a dizer, segundo a Bíblia, quando vem a menstruação, um desenvolvimento dos seios, estamos a falar de 13, 14, 15 anos, né? Que as obrigações não eram como hoje. E no tempo de hoje, né, tem que terminar o ensino médio, se calhar a licenciatura, tem que arrumar um emprego, né? As jovens com 25, 30 anos não são casados, né? E isto, muitas das vezes, levam ao processo da masturbação, né? O casamento é algo particular, né?
Mas socialmente, né, se não tiver emprego, não consegue casar. Então pode recorrer a essas práticas. Vou referir de um caso prático, um caso infeliz, né, que nós consultamos na província de Benguela, né, um jovem que teve uma fratura peniana. Né? Nós sabemos que o pênis, quando está ereto, né, então ele fica rígido. Né, e o mau manuseio, né, deste órgão, né, e depois a prática constante também pode criar sensibilidade, né, que amanhã, quando tiver a sua parceira, né, já não consegue ter uma atividade normal. Né? Ali já estamos a falar das consequências. Né? Por exemplo, se habituou, né, à prática da masturbação, né, amanhã consegue ter a sua esposa, isso pode dificultar. Né? E também depende muito de como este processo é feito. Né? Às vezes usam produtos inadequados. Né? Qualquer produto que aparecer ali, se são produtos agressivos, se são produtos não apropriados. Né? Por isso, nós desaconselhamos, né, este processo, né? Irritação física, o impacto no seu dia a dia, né? Porque ele está autodependente, sem nenhum compromisso, né? E quando ele achar que deve fazer, né? E ele não vai ter o controle, né, das frequências e dos números, né? E isso pode afetar o seu o seu estado psicológico, né? Ele vai carregar um sentimento de culpa, né? Então, ali estão as consequências. Né? Qual é o conselho? Nós, como profissional, nós sabemos que hoje quase virou febre, né? Deixa eu usar esse termo, né? A maioria dos pacientes que nos procura, né, está ligado mesmo à saúde do homem ou à saúde da mulher. E nós dissemos que em muitos casos, né, este problema está associado mesmo ao uso desta prática da masturbação excessiva. Estamos a falar da ejaculação precoce, estamos a falar da impotência sexual. Né? Então, é uma das consequências. Todo jovem que está preparado pode partir para o seu casamento, né? Porque se ele se casar muito tarde, né, também pode adotar esta prática, né? E muitas das vezes essa prática vai se tornar como um problema. Estamos a falar que são as consequências, né? Então estará a carregar de forma negativa. Doutor, tem como combater? Tem sim, tem sim. Nós devemos combater, né? Devemos nos ocupar mais, né, com as questões positivas. Né? No trabalho, em nossas tarefas diárias. Né? E outra questão é mesmo ter uma parceira. Digo assim, né, no meu ponto de vista. Né? O uso de pornografia, né, também está associado. Né? Antigamente, para ver um filme pornográfico, era preciso recorrer às cassetes, aos vídeos. Hoje basta abrir o telefone, né? Tem sempre aquelas fotografias que podem motivar. Então, se o jovem ou a jovem, né, não tiver um bom conselho, isto pode acarretar para essa negatividade. Retira também o prazer sexual, doutor? Sim, em alguns casos, né, quando de forma excessiva. E nós já dissemos, né, é jovem, né, ele não tem autocontrole, né, e quando achar que deve fazer, vai fazer, né, então vai se tornar com maior frequência, né, e essa frequência estamos a dizer que é a consequência. Né, e amanhã, quando partir para o casamento ou quando tiver a parceira, então vai encontrar dificuldade, né? Porque nós recebemos quase todos os dias, né, pacientes que tiveram essa prática e hoje quase não conseguem caminhar da melhor forma possível. Ou simplesmente, mesmo tendo parceira, né, ainda preferem, né, estar nessa prática. E atenção, nós aqui, nós estamos apenas a referir nos homens.
né? Também isto está generalizado, tanto os homens como para as mulheres. Né? Para nós aqui, o importante, né, é termos um conhecimento saudável. Né? O importante é ajudarmos aquelas pessoas, né, que estão com esses problemas. Nós, por exemplo, temos aqueles medicamentos que chamamos a ansiolíticos, né, que são calmantes. Né? Então, esses poderão regularizar esta situação. Né? Nós vamos falar, por exemplo, da cavalinha, né? Temos aí outros, calmocete. É um grupo de medicamentos, né, que nós, em dose adequada, né, podemos corrigir essa prática. Mas, na verdade, é uma preocupação maior, né, razão pela qual nos levou a falar deste tema. Muito bem, doutor, já que estamos a falar deste tema da masturbação, também existem muitos homens com problemas de impotência sexual. É um caso recorrente em várias partes da província do Sul e não só. O vosso centro tem soluções para estes problemas? Muita solução. Em vez de dizer que temos solução, nós vamos dizer que temos muita solução. Diariamente, né, nos 4 centros, estamos a falar de Luanda, Sumbe, Benguela e Lubango, no mínimo atendemos mais de 20 pacientes. E aqui, os pacientes devem buscar ajuda aos profissionais. Hoje quase todo mundo é médico. Né? Antigamente, as ferramentas médicas, né, não estavam assim com facilidade nas redes sociais, quase todo mundo quer aconselhar. Depois tem ali, há um jornal que acabei de ler, né, neste final de semana, quase os medicamentos usados para a impotência sexual, né, ejaculação precoce, quase o mercado esgotou. Isso aconteceu em Luanda, no Kikolo. Mas muitos desses medicamentos, né, são usados por hipertensos, pessoas que são diabéticos, que têm problema de prostatite, né? Aqueles que transportam uma doença crônica. Né? Então, não é aconselhável sem serem avaliados por um profissional. Nós existimos para isso, né? Razão pela qual estamos aqui. Quando existe um problema, devemos procurar alguém adequado. Né? Em vários casos, já referi, né? Por exemplo, se tiver problema com o meu sapato, eu vou no sapateiro. Né? Se tiver problema com a minha calça, vou no alfaiate. Com a minha porta, vou no sapateiro. Com a minha porta, vou no carpinteiro. Né? Mas hoje quase não se registra. Né? Existem nomes e nomes. Ancoró, Bucungu, pau de cabira. Quer dizer, isso tudo é apenas para inverter esse quadro. Mas, infelizmente, em muitos casos, né, ao invés de buscar ajuda, procuram problemas. Procuram centros de medicina naturais, né, com qualificações, né, aqueles que estão presentes, né, que estão mais certificados. Né. Agora, há um ditado, né, que o barato sai caro. Né. Então, se não tiver a ser, né, cuidado por um profissional, então o risco é maior. Né? Nós já referi agora, né, desta fratura peniana, já referi em vários casos, né, perder a sensibilidade, né, porque há um produto que é de uso externos, né, e quando aplicado por muito tempo, mas eu não falo dessa evidência, porque também não procurei muito destes produtos, né, mas são aqueles que, quando usado demasiadamente, né, em vez de melhorar, pode piorar. Né? E a outra consequência, né, nós dissemos esses medicamentos devem ser usados, né, para fortalecer as nossas células. Agora, quando são usados, né, não são apropriados, é aquilo que, se não houver esse produto, então também não haverá casamento. Né? É mais ou menos isso. Então, estamos aqui para ajudar. A impotência sexual, a ejaculação precoce, né, tem várias causas. Né? Muitas das vezes, às vezes não precisa tomar os fitoterápicos, né, os medicamentos. Né? Pode ser de causas fisiológicas, né? Pode ser de causas orgânicas, às vezes é um problema que está a atrapalhar, pode ser o nosso estilo de vida, né? Então pode ser mudanças de hábitos, né? Pode ser às vezes o uso de um medicamento, né,
E essa vida de qualidade requer um investimento na nossa saúde. Nós, às vezes, procuramos apenas o profissional de saúde quando já estamos doentes. Nós devemos procurar o profissional de saúde para não ficarmos doentes. E devemos saber quais são os alimentos que devemos colocar na nossa mesa. E várias vezes, nós usamos produtos alimentícios, né? Não usamos os produtos alimentares. Então, nós, tudo que consumimos, né, temos que saber a vantagem. Por exemplo, ao falar da saúde do homem, nós devemos usar os alimentos o mais natural possível. Né? Vamos priorizar as sementes, né? Abóbora, tem lá a cucurbitacina. Este é um grande protetor para quem sofre e quer prevenir problema de prostatite. Vamos usar, por exemplo, a melancia. Né? A parte vermelha é para quem sofre com problemas de infecções urinárias. A parte branca é o Viagra natural. Né? A experiência que se fez nos Estados Unidos, né? Então, queriam que se tratasse problema de hipertensão. Mas viram que este medicamento, quando davam para os homens queriam mais. E quando davam para as mulheres já não voltavam. Depois chegou-se a uma conclusão que é um afrodisíaco. Então, nós, o Centro de Medicina Natural Emanuel, nós temos o chamado suco zero. É um suco que é aderido por muitos, né, para aqueles que querem melhorar, né, a vida sexual. O que é isso, suco zero, doutor? Suco zero é o suco de impotência, né? Mas para simplificar, nós não vamos dizer que este nome desperta muito, né? Este é o suco que nós usamos para pacientes que sofrem com problemas de impotência sexual, ejaculação precoce, aqueles que têm problema de espermatozoide fraco. Mas também usamos para mulheres que têm problema de quistos, miomas, inflamação pélvica, né? Aquelas mulheres que estão sempre com infecções íntimas, né? Que têm problemas de frigidez. Né? Nós, às vezes, parece que o homem é que mais se preocupa, mas esse problema, a falta de líquido, também pode acontecer em mulheres. Né? E aqui não há que é super-homem, não há mais velho, é porque eu tenho dinheiro, eu sou estudioso, eu sou... Né? Esse problema afeta todo mundo. Mas o nosso conselho deve procurar a melhor ajuda. Né? Nem todo medicamento que aparece na internet, conforme já referi, né? Com desenhos bonitos, né? E com propagandas que vão de lá para lá, às vezes é benéfico. Né? Porque nós, naturoterapeuta, né? Estudamos cada planta medicinal e o seu efeito. Né? E há resultados, não é mito, é mesmo realidade. Muito bem, doutor, estamos mesmo na reta final da nossa conversa. O conselho aos nossos amigos ouvintes que nos acompanham neste momento. Olha, devemos investir em saúde. Quem não investir na saúde, vai investir na doença. E é melhor, né, os nossos alimentos devem servir como medicamento. Para amanhã, os medicamentos não servirem como alimento. Imagina, se estiver a consumir os alimentos de forma natural e saudável no meu dia a dia, né, para além de me levar à longevidade, estou a prevenir contra doenças, estou a fortalecer o meu sistema imunitário. E se estiver a consumir os medicamentos que me prejudicam, por exemplo, os nossos pacientes temos muito problema, eles não querem tirar carne. A carne contém uma substância chamada purina, né? E ele é que incentiva, motiva o aparecimento de câncer. Mas já há uma versão, né? Como se dizer que tira carne é um problema, todo mundo já olha carne branca, mas é carne. Né? Então seria bom melhorarmos a nossa saúde para amanhã não sofrermos as consequências. Nós somos aquilo que comemos, nós somos aquilo que estamos a viver hoje e o resultado poderá vir amanhã, para não ser tarde.
Muito obrigado, amigo ouvinte da emissora Católica de Angola. Conversávamos com o Dr. Oscar Chacamba, do Centro de Medicina Natural, no seu espaço na Rádio Eclésia Sund. O nosso tema hoje foi a masturbação e suas consequências. Este programa volta num outro momento da emissora Católica de Angola. E, por enquanto, trabalharam para si o Dr. Oscar Chacamba. Eu sou Eliseu José. A todos, paz e bem. Tinha reforçar os temas. Já